Mais uma vez, muito boa noite. Peço então a Mónica Jorge que se junte a nós. Vamos lá a mais uma bela conversa sobre este que é o nosso jogo de todos. Mónica, bem-vinda. Olá. Vamos ocupar ali o nosso lugar no meio destes quatro senhores. Bem-vindos, muito boa noite. É um gosto estar aqui, como sempre, convosco e também muito bom estar aqui com a Mónica. Bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, esse coraçãozinho já acalmou. Ainda ontem eu perguntava à Diana, já recuperou, está assim um bocadinho adoentada, não é? Porque isto tem sido muita emoção. Faltávamos os vírus aqui no país, aqueles vírus bonitos têm acontecido e estou um bocadinho, mas ainda bem que estou cá. Estava a ver que chegámos até ao final do mandato sem ouvir aqui ao Futebol Total. Muito obrigada. Muito obrigada. Não, tinha que ser, não podia ser de outra forma. Viu os 3 episódios antes deste derradeiro episódio? Foi uma delícia. Foi inspirador, foi emocional. Espero não me emocionar hoje outra vez, mas foi fantástico. O feedback que recebeu. Nós aqui, pelo menos, recebemos um ótimo feedback por parte de muitas raparigas, mas Sim. não só. Dos pais também. Sim. Eu, pelo menos, tenho recebido dos pais, não só delas, mas pais, a dizer que é uma inspiração. Realmente foi muito... Está a ser inspirador ver o documentário e, afinal, no fim de contas, o que é que pedíamos mais do que elas serem a inspiração para a próxima geração. Portanto, acho que estamos a fazer um bom trabalho. Este episódio que vamos ver já a seguir, hoje não vamos aqui guardar muito segredo e fazer muito suspense, foca-se muito no que esta seleção conseguiu até este momento, mas também naquilo que ainda aí vem no futuro. Sim. Da jogadora portuguesa e daquilo que ainda pode vir a alcançar, porque estamos, de facto, a fazer aqui este caminho, mas ainda há muito que podemos alcançar. Sim, e trabalhar para que haja mais 5 episódios ou 4 episódios num futuro bem melhores do que estes. Se calhar um troféuzinho, mas trabalhamos para isso. Portanto, esta casa habituou-nos a troféus e, portanto, futuramente acredito que haja mais troféus no feminino a chegar a esta casa-mãe. Edinho, boa noite. Vou começar por ti, porque tu também és um fã efusivo. Não sei se a Mónica sabia, mas o Edinho levantou-se às 6 da manhã para ver o jogo. E bem. Ele ainda mandou mensagem que eu sabia que iam duvidar. Ele ainda não disse a verdade. Não, nós até falámos e tudo. Eu falhei o primeiro jogo, o jogo amigável de preparação. Da Nova Zelândia. Então, no dia do jogo, fui buscar o meu colchão insuflável, pus na sala porque não podia perder. Muito bem, por isso é que eu começo por ti. Primeiro, perguntar-te se tens estado a acompanhar esta minissérie. De facto, temos aqui uma realidade que nem sempre foi fácil. É verdade. Continua a não ser fácil, é um facto, mas agora estas novas jogadoras têm a sorte de ter uma realidade diferente. Sim, sem dúvida. E boa noite, antes de mais. E acima de tudo, olhar para este documentário, ver a história, foi inspirador. Revi-me muito nela, sinceramente, por aquilo que foi batalhar por um sonho. E acho que todas elas devem estar orgulhosas, não só as jogadoras de agora, como as do passado, porque realmente acreditaram, batalharam contra a discriminação, contra a falta de apoios, e isso hoje em dia estamos a ter os resultados que temos e as próximas gerações estão a ter o resultado que têm, é devido a um trabalho e uma luta incansável daquelas que no passado puderam contribuir para que hoje haja essa acreditação, que haja as condições e para que no futuro, que eu acredito que sim, possamos ter, como a Mónica disse, troféus, porque eu acho que realmente o trabalho está a ser bem feito. Há que acreditar, há que continuar a apoiar e, acima de tudo, reunir as condições para que elas possam fazer aquilo que fazem bem. Para já estar numa fase final, quase que para nós é como se fosse um troféu, Mónica. Sim, era algo que ambicionávamos todos aqui na Federação Portuguesa de Futebol, mas também todos aqueles que acompanham isto que é o futebol no feminino. Quando é que a Mónica percebeu e quando é que se deu o clique de que desta vez era possível chegar lá, a essa fase final de um Mundial? Há uma crença muito grande nesta geração e se calhar começou há uns anos atrás, quando depois de uma filosofia das estruturas técnicas nacionais começou a receber esta juventude, as mais novas especialmente, mas mesmo nesta geração antes de 2012, antes dessa direção cá chegar, havia já uma crença de que um dia isto poderia acontecer, uma fase final de um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, e que se não fosse na geração delas que estávamos a trabalhar
para uma geração futura poder lá chegar. E esta crença foi muito bem alimentada, estruturada, emocionalmente, competitivamente, fisicamente, e é uma linha que vem sendo seguida por todas as estruturas técnicas nacionais que estão presentes nas seleções nacionais, desde a Sub-15 até às AS. E, como é óbvio, depois junta-se isto todo o trabalho, todo o desenvolvimento, todo o estratégico que se fez com clubes, com as associações, que respeitaram também o nosso caminho, que seguiram e investiram, foram investidores, no fundo, e deram caminho a estes planos estratégicos e estes programas de intervenção, que já foram muitos, muitos mesmo, e que para isto um dia poder acontecer. Mas há um feeling que eu tenho, que foi na viagem que nós fizemos para o jogo da Islândia, no play-off, antes destes jogos. Eu tive não sei, chamem-lhe sexto sentido, é uma coisa que as mulheres têm, dizem que sexto sentido, e eu vinha ao caminho e tive, não sei, deu-me um feeling, e faço uma playlist a dizer Nova Zelândia, e eu disse assim, esta playlist chamada Nova Zelândia, e tenho isso gravado, tenho isso feito até com a data e a hora que fiz aquilo, estas músicas vou tocá-las hoje no balneário, a festejar, porque vamos até à Nova Zelândia. Pelo menos vamos lá. Ao play-off. E não sei, foi um feeling e de certa forma ganhamos aquele fantástico jogo contra a Islândia cá e fomos à Nova Zelândia e o feeling manteve-se. Eu dizia, brincava com elas e dizia, está escrito. Porque alimentamos essa crença, é preciso ter este reforço positivo sempre, claro. Mesmo com todas as ansiedades, com o peso emocional. Elas diziam, não, está escrito, tudo acontece por uma razão. Essa confiança que também era importante passar para elas. Às vezes duvidamos de nós próprias, temos esse defeito também, enquanto portuguesas. Mas isso faz parte na nossa resiliência, sim. A dúvida, a desconfiança, mas depois quando acontece, crescemos muito. Exato. E acho que elas cresceram muito depois do jogo com a Islândia. E isto ficou, e ainda bem que aconteceu, para todos nós. Sem dúvida alguma. Também foi por aí que me deu também esse clique. Quando ultrapassámos duas seleções muito fortes e que estavam acima de nós no ranking, eu também percebi que era possível aí. Mas já vamos continuar esta nossa conversa, uma ótima conversa com a Mónica Jorge, mas vamos lá a este quarto e último episódio desta minissérie, este documentário, chamemos-lhe assim, o nosso jogo, o jogo delas. Este último episódio, da autoria de Jaime Cravo, admirável mundo novo, que nos fala e que nos mostra precisamente esta fase final da seleção nacional, no que diz respeito às últimas conquistas da equipa comandada por Francisco Neto, mas também do futuro da jogadora portuguesa. Vamos a isso. As mulheres não merecem estar constantemente a ser comparadas. Elas não merecem que... Desculpa. O mais importante disto tudo é que as pessoas olhem para o futebol, na vertente feminina, como o nosso jogo. É um jogo diferenciador no jogo masculino. As mulheres não merecem estar constantemente a ser comparadas. Este é o jogo delas. Olha, a Fernanda do Gaio, a Helena da Monteira, Emília Cruz, eu, Emília Carvalho. Emília Carvalho, a Emilinha da Quinta. Eu gostava de andar para trás, mas não posso. Tenho estes anos todos, gostava de ter menos idade. Aos 99 anos de vida, Emilinha era a última sobrevivente de um grupo de 20 mulheres, divididas por duas equipas, mas que juntas escreveram as primeiras páginas da história do futebol feminino português. As pessoas tinham vergonha porque parecia mal, porque não sei o quê, porque não sei quanto. Nos dias 3 e 5 de março de 1935, houve 2 jogos inéditos entre Mulheres da Vila da Feira e Passos Brandão. Emilinha da Quinta, a origem do jogo no feminino, morreu no final do ano passado, mas ficará para sempre na história como o primeiro esboço de um admirável mundo novo. Juntos e a uma só voz, vamos cantar o hino nacional de Portugal!
Aquele não era apenas mais um dia. Ficamos em pele de galinha sempre que estamos alinhadas e que toca o hino. Tal como nunca é apenas mais um hino. Cada vez que ouço o hino, eu não sei, eu estou-me a arrepiar toda. É maravilhoso, é um sentimento único. Naquele dia, não era apenas mais um jogo, Nunca é demais jogar pelo nosso país. mas o dia para chegar cada vez mais perto daquilo que nunca tinha sido feito. Este último play-off foi incrível, a adesão das pessoas. Para nós, enquanto seleção feminina, é importantíssimo a presença, mas eu acho que as pessoas também vêm porque se empolgam a ver os nossos jogos. Só estranha esta equipa quem nunca as viu jogar, porque quem as viu jogar só pode estar, acima de tudo, apaixonado pela ideia, apaixonado pela forma e com muita emoção, porque sabem que vão ver alguém a defender muito as cores do seu país. Eu nem consigo falar, não. Eu estou a falar consigo e estou a imaginar como é que é a Nova Zelândia. Naquele dia, É um sentimento único saber que podemos estar lá. houve viagem no tempo, Sonho com isso todos os dias. rumo a um admirável mundo novo. Meu Deus, arrepiou-me. Dia da estreia do Mundial. Arrepiou-me. Ai. Antes de mais, dar-vos os parabéns por aquilo que acabaram de fazer. Eu sei que às vezes não é fácil ir para estágio, são muitos dias, não ter minutos, e vocês sabem que as minhas palavras são sempre muito importantes para essas pessoas, e vocês todas, principalmente quem teve menos minutos ou não teve minutos, teve uma capacidade incrível de estar sempre solidária para as colegas, por isso, uma salva de palmas para essa. Ser grupo é muito isso, uma palavra também de apreço ao staff, incansável. Conta a música, vamos! A música Pano de Fundo, da história recente da Seleção Nacional Feminina, tem sido música para sonhadoras, que têm escrito história à maiúscula e fizeram do futebol uma casa. Casa, desde que haja futebol, desde que haja um relado. Mas diria, talvez a casa dos atletas é uma boa casa. É uma boa casa. Passamos ali muito tempo e partilhamos muita coisa. Não sei, sinto mesmo como se fosse uma segunda casa. Sinto-me em família com todas elas, com o staff. É muito bom. Tatiana Pinto, 28 anos, mas também Jéssica Silva, Vanessa Marques, Diana Silva, Andreia Norton e Fátima Pinto continuam a ter a mesma música para sonhadoras como pano de fundo, desde que começaram a escrever história na seleção. Houve uma geração que em 2012 foi uma seleção sub-19 que pela primeira vez chegou a uma fase final do Europeu e que aí sim despertou, se calhar um dia mais à frente vamos conseguir algo muito forte para esta modalidade em Portugal. E este sonho destas meninas, que agora são mulheres numa seleção, este sonho trouxe muita coisa, muitos laços afetivos que com o passar de anos nunca foi cortado. E o facto foi que depois, em 2017, participámos numa fase final de um Campeonato da Europa pela primeira vez no escalão sénior. E tudo isto movimentou não só sonhos, mas movimentou compromissos e algo muito bom para a modalidade, porque, no fundo, aqui há 10 anos ou há 12 anos, elas limitavam-se a sonhar e passámos do sonho à concretização. E isso acho que foi um legado que elas deixaram não só para elas próprias e que as marcou na história, para as próximas gerações que vão querer, sem dúvida, chegar onde já estivemos e chegar mais vezes com maior frequência.
A história da Seleção Nacional Feminina é como um novelo que se vai desenrolando, que não começa nem acaba com esta equipa. Eu não te sei explicar a emoção que era quando a gente tinha um estágio da seleção. Mas nós também tínhamos um estágio de 9 em 9 meses. A gente via-se quase uma vez por ano. Quando tinha estágios, aquilo era uma emoção tão grande, era tão bom. Era onde nós gostávamos de estar. O meu clube foi sempre a seleção. E a minha casa e a minha família foi sempre a seleção. Porque era onde eu me sentia realmente realizada e feliz. E eu tenho muitas saudades de jogar, muitas mesmo, e já pensei, se calhar não Criar uma está equipa para de breve. veteranas. Vou falar com o Dr. Fernando Gomes para criar uma seleção de veteranas, ex-internacionais. Havia aí uma grande equipa. Estes feitos que o futebol feminino vai conquistando, isso também eu sinto-me parte deste percurso. A Carla sente-se parte deste percurso. Outras gerações sentem-se parte deste percurso. Nós temos que olhar para trás e respeitar muito aquilo que foi feito. A história pertence a muitas gerações de meninas, raparigas e mulheres que foram tendo cada vez mais companhia, mas tem um ponto de partida. Para mim foi um dia de emoção e para todas elas também seria um dia de emoção, porque quando vivemos o futebol com paixão, as coisas tocam-nos. Alfredina Silva, 59 anos. Um símbolo do futebol feminino do grande Boa Vista dos anos 80 e uma das pioneiras da seleção, que fizeram o primeiro jogo internacional em 1981. Um jogo particular realizado em França, sem golos, mas que entrou para os livros de história. Obviamente que depois vem a nostalgia também, um bocadinho, não é? Pensar assim, se calhar eu gostava de estar no futebol feminino agora com estas condições. Ter a oportunidade de viver isto com estas condições. Mas isso não é possível, não é? O tempo passa e ainda bem que estas novas atletas têm melhores condições do que tivemos. Só para terem noção, praticamente nós treinávamos em relevado quando íamos aos estágios da Seleção Nacional e jogávamos em relevado, não é? Portanto, só por aí se pode ver o que é que foi ganho desde 81 até agora, quem tem a oportunidade de estar hoje em dia nas seleções nacionais. Não sabemos, não percebemos muito bem porquê, porque a seleção depois interrompeu a sua atividade entre esse período de 83 e 93 e isso, de facto, criou um fosso muito grande. Nós tivemos uma responsabilidade, foi manter-nos, bater-nos. Elas hoje têm a responsabilidade de levar o futebol feminino para que outras gerações que estão agora a começar poderem ainda vir ter melhores condições que aquelas que têm hoje. É um privilégio chegar e haver esta diferença, que hoje em dia já existe bastantes diferenças daquilo que foi há 20 anos atrás. Quantas temos? Neste momento temos o ciclo completo, temos sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-23 e seleção A. Por isso, ou seja, há uma identidade de seleção e as jogadoras quando chegam com esta identidade. Chegam com muitos jogos internacionais, temos uma estrutura técnica nacional larga, que passa as mesmas ideias, passa os mesmos princípios, mas acima de tudo passa os mesmos valores. E por isso as jogadoras depois, quando chegam à seleção A, vêm cada vez mais preparadas e quem cá está há mais tempo também recebe bem e tem esse cuidado de passar aquilo que é a exigência de estar em espaço de seleção nacional e, acima de tudo, a exigência de representar o nosso país. Olá, bom dia. Francisco Neto, 41 anos e 9 temporadas de selecionador nacional. Recorda-se em que lugar é que Portugal estava no ranking quando chegou? Salvo erro, 46º ou 47º, se não estou em erro. Hoje, Portugal ocupa o 22º lugar no ranking da FIFA, o melhor registro da história da seleção nacional feminina. Mas há um outro registro que ficou para a posteridade. O mais marcante para mim foi o Portugal-Espanha, a Inglaterra, o Campeonato da Europa. Aquele que realmente mexeu comigo foi a primeira vez que ouvi tocar o hino português numa grande competição sénior. Não foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, mas foi um jogo muito emotivo para toda a gente, porque conseguimos aquilo que era o sonho de não só daquelas 23, mas de muitas jogadoras portuguesas e muitos simpatizantes, muitos apoiantes de Portugal. Foi maravilhoso. É um momento histórico para Portugal. Marca pela primeira vez
A partir daí começaram-nos a olhar de maneira diferente, acho que começaram a dar mais importância ao futebol feminino. E isto vai passando e tu queres sempre mais. E daí a importância de estar presente neste Mundial, porque o impacto vai ser muito grande e vai ser muito bom para o crescimento do futebol feminino em Portugal também. Dar logo um passo em frente, não permitir que... Faltavam 3 meses para mais uma história inédita. Nós estamos muito perto de poder atingir algo histórico. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós temos que olhar para a nossa realidade no momento. Okay? E a nossa realidade no momento é que estamos a um jogo de ir ao Mundial. Estava como coordenador técnico da Associação de Futebol de Viseu, tinha tido uma experiência também na Índia, tinha estado 2 anos com a professora Mónica Jorge a convite como treinador de guarda-redes e apareceu e é a seleção nacional, era impossível dizer que não. Já falamos isto há muitos anos. O que depende de nós temos que ser a melhor equipa do mundo. Não podemos facilitar isso. E se nós temos a oportunidade de chegar no campeonato do mundo, de estar ali, está a nossa disponibilidade, a dependermos de nós só de um jogo onde nós estamos num momento onde somos altamente competitivos, onde sabemos o que é que temos que fazer, não podemos desperdiçar. Havia também aqui um lado do plano estratégico para implementar um novo projeto, novas ideias e achei que fez sentido e aceitei. E isso é uma coisa que não é chegar no dia 22 e estalar os dedos e eu já estou. Não. Há muito trabalho antes disto. Sabíamos que era para aqui que apontávamos, mas também não sabíamos ao certo quando é que iríamos cá chegar. Sabíamos que íamos chegar, se era em 10, em 20, em 9. Queríamos era acima de tudo crescer. O que é importante é treinar e jogar ao mais alto nível. Okay? Não podemos desperdiçar. Estamos a 3 vezes daquele jogo. Não pensem que é estalar o dedo no dia 22 de fevereiro e que as coisas acontecem. Não é assim. Foquem-se naquilo que é essencial. Hoje vamos fazer aqui um trabalho um bocadinho mais de transições, 5 para 4. Estas branquinhas vão atacar estas 4, a capeta fica em espera. No final vamos acabar vamos dividir a equipa, o grupo em 2 e vamos fazer uma competição com um jogo de bolas paradas. Bora. A partir do momento em 2012 em que esta direção tem uma mulher dedicada ao futebol feminino, há um plano estratégico para o futebol feminino, estratégico nacional, para podermos criar as melhores condições possíveis de desenvolvimento, especialmente na base, para que pudéssemos estar presentes em fases finais. E isso aconteceu. Estávamos na 5ª presença, em fases finais, de diferentes escalões, e depois isso cria uma cultura diferente, uma cultura diferenciadora, uma cultura de ganhadora, uma cultura de sonho possível e concretizado para as nossas jogadoras de hoje em dia. Aquilo que dependia depois de nós enquanto estrutura técnica nacional era aumentar o número de seleções, esse desafio, e depois também dentro da seleção nacional A, aumentar a sua competitividade, para um dia poder chegar e lutar por um acesso às fases finais. E então a grande ideia foi que o objetivo seria jogar contra as melhores equipas do mundo o mais vezes possíveis, ou seja, meter as nossas jogadoras nesse patamar, porque achávamos que só com as melhores é que poderíamos crescer. Começámos primeiro por uma abordagem mais cautelista no Algarve Cup, onde nos propusemos logo no primeiro ano, em 2014, em acabar com aquele tal grupo C, onde Portugal estava inserido, e começámos a estar nos grupos normais. De aí para a frente, começar a convidar os tais jogos particulares que se faziam ao longo da época, serem contra equipas acima de nós no ranking. E depois, à medida que a equipa ia dando resposta, ir aumentando esse nível de adversidade e utilizando sempre o Algarve Camp também como era o momento onde nós medíamos a nossa diferença para as equipas que estavam acima de nós no ranking. Este desafio foi colocado às jogadoras, aceitaram-no. Ao início, se calhar, com alguma desconfiança, mas foram acreditando. Olha, hoje em dia já não é assim porque nós já jogámos tantas vezes contra seleções acima de nós no ranking que isso foi das nossas melhores coisas, foi jogarmos na dificuldade, ou seja, jogarmos sempre contra seleções em que nós sabíamos, ok, vai ser super difícil, mas nós vamos aprender. A grande diferença tem sido na mentalidade das jogadoras, no acreditar nelas próprias. E hoje em dia há aquela ansiedade, mas aquele nervosismo de medo
eu já não sinto na equipa. Sinto que olhamos umas para as outras com confiança, que sabemos aquilo que temos que fazer e confiamos que a colega do lado vai nos dar a mão se precisarmos de ajuda. E isso faz toda a diferença e tem feito muita diferença naquilo que tem sido este trajeto com a seleção. Nós estamos a subir uma escada no Algarve Cup. Creio que não ganhámos nenhum jogo, ou se calhar empatámos um. Depois vamos ao Euro, agora estamos a um passo de nos qualificar para o Mundial. Sinto que estamos cada vez mais perto de competir com as seleções que antes pensávamos, uau, impossível, vamos só tentar não perder por muitos. Eu tenho um trauma com a Alemanha, ponto. Porque normalmente nós tínhamos tanto azar que a qualificação calhávamos sempre à Alemanha. E nós tivemos uma sequência de derrotas muito pesadas com a Alemanha. E tivemos ali 4 anos da seleção em que só ganhámos o primeiro jogo quando o nosso selecionador era o José Augusto. Foi o primeiro jogo dele, ele ganhou o primeiro jogo e depois tivemos 39 jogos sem ganhar. Foram 4 anos que eu acho que nós acabamos por regredir 10. Houve uma colega nossa que abandonou a carreira de jogador de futebol depois desses 4 anos. Foi um desgaste muito grande e era sempre muito difícil. Hoje em dia batemos de frente, olhos nos olhos, com qualquer seleção. Elas, para nos ganharem, vão ter que ser muito melhor do que nós. Não basta ser só melhores do que nós, vão ter que ser mesmo muito melhores que nós, porque senão não nos vão conseguir vencer. Somos uma geração que se calhar mudou algumas mentalidades. Trouxemos um bocadinho de ar fresco, juntamente com tantas outras que lutaram tantos anos, temos conseguido escrever a nossa história e fazer coisas muito, muito giras. Assim como agora esta geração que chegou agora, também a geração da Andreia, da Kika, da Alicia. Então, o meu nome é Francisca, no mundo do futebol sou conhecida como Kika, tenho 17 anos e o meu sonho é continuar por este caminho, chegar à seleção A e fazer do futebol uma vida. Então, eu sou a Andreia, também tenho 17 anos e o meu sonho é chegar à seleção A e jogar no Barcelona. Tem-nos dado muitas coisas positivas, é espetacular a qualidade que elas têm e a forma tão rápida que se integraram connosco. Kika Nazaré e Andreia Jacinto. Faltou o bracinho de rival. Apenas 2 rostos, mas os mais mediáticos, da nova geração da seleção nacional e de novos milhares de rostos do futebol feminino português. Nós estamos aqui e acabamos por estar a representar todas as seleções mais novas que um dia sonham chegar a esta equipa. Então temos de mostrar que as novas gerações são fortes e que o futebol feminino está a evoluir e que um dia também vamos fazer a diferença na equipa A. Eu não estava nada à espera, para ser sincera, porque foi na altura que criaram a Sub-23, tínhamos acabado de ter um estágio aí, correu bem. Disseram que estava na pré-convocatória para o Algarve Cup, mas eu pensei, ok, na pré-convocatória devem estar muitas, nem é sequer a opção. E depois, quando o professor Francisco nos leva a mim e à Kika, eu fiquei mesmo muito contente, porque era o meu sonho desde criança. E o futebol é a melhor coisa que nós podemos ter. A jogadora do Benfica é um caso raro de precocidade e talento. Nos torneios era sempre eu que ganhava o prémio de melhor jogador. E os rapazes da minha equipa ficavam assim, bem, para a próxima nem venho, não preciso de vir, não estou aqui a fazer nada, aqui que ganha sempre tudo. Hoje em dia eles é que dizem, porque eles são os meus melhores amigos. Há um ano, a única jogadora representada pelo empresário Jorge Mendes fez parte da lista final das 10 nomeadas para a primeira edição do prémio Golden Girl, atribuído pelo jornal italiano Tuttosport à melhor futebolista sub-21 do ano. Se calhar há uns anos era impensável uma jogadora portuguesa estar nomeada para Golden Girl, por exemplo. E acho que é uma coisa que ao longo dos anos vai se tornando cada vez mais natural. A Kika conseguiu agora fazer parte dessa lista das melhores jovens do mundo e acho que vamos conseguir futuramente ainda ter mais jogadoras nessa posição. If you're now 6, 7 years old, you can be a professional soccer player.
You can play at Barcelona, you can play at Real Madrid, you can play at Juventus. You have all these top clubs who has a women's team. And that's for me already something, a big difference and a new world for me. Girls have contracts with clothes, with other brands. You see girls on television in the commercials. You see more and more women's soccer players with men's soccer players in the same commercial. That's something different what I could never dream of, or what I could never think of that would happen. Mas acho que é um bocado disso, a visibilidade. Por exemplo, a Jéssica Silva, né, que toda a gente conhece, as publicidades que ela faz e depois a maneira como ela joga, os mídias à volta disso, acho que chega a qualquer profissão. Nós, coitadita. Olha, nós fomos patrocinadas as duas pela Sejudo. Ninguém ouviu-te, se calhar, falar nisso. Mas pronto, era a marcazita que... marca existe em Está bem, mas era uma marcazita que dávamos uns ténisitos e hoje tu vês a Nike, a Puma, a New Balance, a Adidas, tu vês várias jogadoras a já usufruírem desse tipo de coisas que nós nunca tivemos, é para que sempre sonhámos, gostava tanto que alguém me desse umas calças ou umas botas. Eu comecei a ser patrocinada oficialmente el año pasado y yo llevo toda mi vida jugando a fútbol. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, hasta hace 2 años yo compraba las chuteiras. Tú miras a los miúdos y dices, ¿cómo puede ser si hay miúdos con 12 años que ya son patrocinados, no? Pronto, porque es eso, estamos a comenzar a crecer ahora de verdad. Las marcas también se interesan porque al final ellos ven esa remuneración, ¿no? Por parte de... Se ve por la tele, se ve mi marca, entonces me interesa. Antes no se veía por la tele, no lo veía nadie, ¿para qué te voy a dar una bota si yo no voy a ganar nada contigo, ¿no? E acho que isso é algo muito importante que está a acontecer e que está a fazer que crescamos. Realmente chegou o tempo de se falar de futebol feminino em Portugal, de elas serem reconhecidas, do talento delas serem reconhecidas e realmente a janela que estava meio aberta ou meio fechada deu asa a uma porta bem aberta. Aos poucos, o futebol feminino português vai entrando no dicionário do futebol europeu e mundial. Tem sido um crescimento brutal. Num jogo de forças conjunto e constante entre seleção e clubes. Aquilo que o Benfica faz neste momento de ir a uma fase de grupos da Champions, o Sporting, quando foi campeão, também sempre lutou para lá chegar, o Braga, quando esteve, passou, não havia fase de grupos, mas passou a eliminatória, depois foi eliminado pelo PSG na altura, mas sempre muito competitivo. Ou seja, estes momentos onde as jogadoras estão também nos permitem e elas chegam cada vez mais preparadas a espaço de seleção nacional. Nos últimos anos, o Benfica tem dominado o futebol no feminino. Ai, meu Deus. Uma jogadora muito feliz a jogar a Estádio da Luz esta fim de semana. E adicionou novas páginas de história. I definitely think Benfica is setting the trend and they're setting the bar here in Portugal, which is a great thing because it's pushing other clubs as well to invest in the female game and to continue the growth here. And you're seeing it also on the international stage. Like, look at Portugal's national team. They're progressing and they're doing so much better. In a few weeks, they might qualify for the World Cup. So clearly it's working and the league is growing. It's still very young, right? But it's great to see other clubs investing in their women's side. And hopefully in a few years, it just continues to improve. Na temporada passada, as bicampeãs nacionais conquistaram o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina e tornaram-se no primeiro clube português a jogar esta fase no novo modelo competitivo. Já esta temporada, a equipa treinada por Filipa Patão marcou presença pelo 2º ano consecutivo na fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina. Para além de continuar a fazer história nas bancadas do Estádio da Luz. Há aqui um triângulo montado que eu acho que é essencial, federação, associações e clubes. Acho que estão todos alinhados naquilo que é este aumento do número de praticantes. Y es verdad que esto también es muy bueno para Portugal, porque al final cuando la selección crece, el país también crece y el fútbol portugués se va a comenzar a ver mucho más. Y entonces ahí es cuando dicen, pues entonces la Liga Portuguesa puede ser que sí que haya mucho potencial que no teníamos visto antes. Vais torcer por Portugal? Eu sí, eu vou torcer porque eu quero que vayan, porque eu sempre vou a querer lo mellor para Portugal porque acho que merecen.
88 anos depois das primeiras páginas de história terem sido escritas por Emilinha da Quinta e amigas da Vila da Feira. Orgulha muito aquilo que fomos capazes de ir fazendo ao longo dos tempos, não deixar morrer a modalidade. Temos que continuar a ser ambiciosos, temos que continuar a lutar e temos que ter mais gente a praticar. Muitas e muitas gerações depois. É uma geração que vai lá chegar. Não tenho dúvidas. Aquele não era apenas mais um dia. Qual é que é o jogo que mais quer jogar? O jogo que eu gostava de jogar era o Portugal-Holanda em julho, Campeonato do Mundo. Mas neste momento, sem dúvida nenhuma, dia 22, o Portugal-Camarões é o jogo neste momento que será um jogo muito, muito importante para aquilo que é a história do futebol feminino português. Tal como nunca, é apenas mais um hino. Ai, meu Deus, arrepiou-me. Dia da estreia do Mundial. Arrepiou-me. Ai, sonho com isso todos os dias. Ir ao Mundial seria o sonho de muitas. Para já, o que nos falta. A muitas de nós que já estivemos no primeiro europeu, no segundo europeu, muitas delas já estiveram nos europeus de formação. E depois seria, se calhar, o fim de uma caminhada. Era o fim da tua caminhada? Era. Há momentos em que nós temos que saber parar e temos que saber dar o espaço às jogadoras que vêm. E nós temos tanto talento que o nosso tempo já acabou, nós já fizemos o que podíamos e claro está que se fosse uma retirada no Mundial seria perfeito. Naquele dia, não era apenas mais um jogo, mas o dia para fazer aquilo que nunca tinha sido feito. Imagina, eu acho que é uma mistura também de sensações, porque nós estamos não só a representar a nossa geração, a geração futura, mas representamos também a geração passada. A primeira vez de sempre. Eu estou a falar consigo e estou a imaginar como é que é a Nova Zelândia. Rumo a um admirável mundo novo. Sabemos que ao conseguirmos esse passo, não só é muito bom para nós todos que estamos lá, mas as gerações futuras e todo o futebol português dá um passo gigante. Por acaso estou com alguma expectativa de ver o futuro. Por toda a envolvência que o futebol feminino tem vivido, era um prémio para todos, não é só para elas. Para toda a gente elas, as envolvida. principais intervenientes, mérito delas, do staff técnico e dos clubes, mas de toda a gente que ama de verdade o futebol feminino. Eu amo de verdade o futebol feminino. Era uma injustiça do tamanho do mundo se a gente não conseguisse lá chegar. E hoje vamos festejar como nunca. Festejaram como nunca e foi um dos festejos e das noites mais felizes desta Seleção Nacional. Antes de mais um grande trabalho do Jaime Cravo, mas de toda uma equipa aqui do Canal 11, também com o Jorge Leitão na edição, o Kelly Franco, também a Patrícia Tadei e a Mariana Oliveira fizeram parte desta minissérie, um grande trabalho, também dos repórteres de imagem, é preciso dizê-lo, do Pedro Ferreira, do Edgar Vaz, do Edgar Pacheco, todos eles, e também do Tiago Moreira, todos eles contribuíram e muito para este produto final que acabámos de ver. Estes festejos finais, acredito que a Mónica também os viveu de uma forma muito intensa, mas não quero ir por aí. Continuei a viver até ao dia seguinte, mas não se pode falar disso em televisão. É melhor não. Como diz ali a Patrícia, eu também partilho da mesma opinião, estou com muitas expectativas para perceber o que vem aí no futuro. O que é que vem aí no futuro, Mónica? Agora, eu já estou como a Patrícia, já estou a ver a Austrália. Agora, neste momento, tenho a cabeça, estou a imaginar a Austrália, que é, caso passássemos a fase seguinte, acho que era espetacular para elas também. Mas, como é óbvio, a Federação trabalha sempre para mais e melhor e todo o next step é sempre importante. E seria fantástico se elas conseguissem mostrar o perfume do nosso futebol, que, aliás, internacionalmente já é reconhecido, ainda bem, com todo o mérito, todos os envolvidos, mas continuar a subir neste patamar, que seria muito importante. O crescimento é fantástico, justamente para elas, e o futuro está nas mãos delas, portanto, como eu costumo dizer, a Federação já fez, vai continuar a fazer, muitos de nós já demos o que tínhamos
nas nossas mãos, contribuímos com toda a nossa paixão pela modalidade e com o nosso trabalho, vários departamentos envolvidos da Federação, várias pessoas, é muita gente a trabalhar neste desenvolvimento. E não posso esquecer disso porque é importante referenciarmos os clubes, as associações, mas a nossa federação tem departamentos com muita competência e várias áreas a trabalhar para que todos os dias elas possam ter estas oportunidades e este crescimento fantástico. E por isso não posso esquecer. E, portanto, agora vamos lá ver onde é que podemos chegar, o que é que podemos fazer para que haja um crescimento maior, não só da nossa Liga BPI, porque é fundamental, porque ainda está nos seus inícios e era muito importante que fosse uma liga reconhecida também, já é um pouco reconhecida, mas mais perto das ligas mais internacionais, das ligas que já estão num patamar mais acima, como no ranking, não é? Subir cada vez mais. Claro. E aproximar-nos. Esta exigência que começamos a também sentir por parte daqueles que começam a acompanhar também o fenómeno, causa alguma pressão ou, pelo contrário, não, a exigência ainda é bem, porque puxa ainda mais? Eu acho que a exigência tem que existir sempre. Elas. Aliás, não fosse exigível durante este tempo todo algo melhor para nós, não tínhamos chegado cá. E a nossa federação é muito assim. Para qualquer área, neste caso para o futebol feminino, é exigir o máximo, porque todo o reconhecimento vem depois. E eu acho que isso tem sido fantástico nos últimos anos. Vamos alargar o leque. Quem quer fazer perguntas à diretora Mónica Jorge? Não é todos os dias que temos a oportunidade de a ter aqui connosco. Ou então, também podemos analisar esta reportagem. António, víamos ali algumas jogadoras falarem de uma coisa que também é muito curioso, porque só agora é que começamos a perceber-nos, por exemplo, do investimento que começa a ser feito na jogadora de futebol, dos patrocínios, dos apoios. Parece que há 5, 10 anos isso era quase que impensável, não é? E de repente olhamos para jogadoras que são referências e que já movimentam aqui paixões também. É verdade, boa noite. Sabes que a nossa história somos nós que a construímos, não é? E quem a constrói são pessoas, não é? Somos nós, ao fim e ao cabo, que a construímos. E para atingir este tipo de resultado de excelência é necessário ter uma visão, ter um plano e ter pessoas que os possam concretizar. Ter um sonho, acreditar, ser exigente, ser sacrificado, ser organizado, ser estruturado, não é? E criar as condições ideais para exatamente se poder concretizar aquilo em que acreditamos. As convicções e os ideais são muito fortes. E como tu disseste, isto só foi possível exatamente porque há alguns anos a esta parte, muitas pessoas, jogadoras, técnicos, clubes, dirigentes, ou seja, envolveram-se de uma forma apaixonada por este projeto, por esta ideia, por esta visão. E foi possível exatamente ser concretizada. E só foi possível, e só é possível ser concretizado quando falamos em futebol, quando todas as partes envolvidas têm uma grande paixão pelo jogo. O jogo é fundamental, é determinante, não é? Porque aquilo que nós vemos aqui é exatamente o talento, mas também é a paixão por um jogo que nos tem apaixonado ao longo da vida inteira. E é perfeitamente normal e natural que, a partir do momento em que a qualidade coletiva e individual da nossa seleção, dos nossos clubes, se expressa na Europa, é perfeitamente normal que, do ponto de vista individual, as referências são sempre determinantes para a evolução de qualquer atividade. E hoje em dia as nossas jogadoras já têm visibilidade. Já têm visibilidade pública, nacional e internacional. Já temos uma série de jogadoras, já há alguns anos a esta parte, a jogar no estrangeiro, e isso é resultado claramente do trabalho de muita gente. E acredito, em função daquilo que foi feito, que agora o céu é o limite. Não é? Mas é preciso, e isso é preciso ter essa consciência plena de que a direção e o caminho é aquele. Não nos podemos desviar. Mas sempre pisando terreno firme. Claro, sustentabilidade. E tendo consciência exatamente de quais são os patamares para lá chegar, o que é que temos que fazer. E continuar exatamente com a mesma paixão, porque ao fim e ao cabo a paixão é fundamental e determinante para nós conseguirmos atingir qualquer objetivo na nossa vida. E essa paixão, desculpa, antes de mais, boa noite, e dar os parabéns também à Mónica pelo excelente trabalho que iniciou, que muitas das pessoas podem não saber, mas quem iniciou realmente
esta paixão pelo futebol feminino foi a Mónica. E ir ao encontro da paixão que o António falava, penso que foi no primeiro ou no segundo episódio, penso eu, a entrega que os pais têm para com os filhos. Hoje em dia é muito importante incutir essa paixão nas meninas de hoje em dia, e pais a fazerem imensos quilómetros para trazer as meninas para os treinos. Apoiarem, não terem vergonha, não é? De estarem lá presentes. E essa é a palavra certa, André. De facto, é não ter vergonha de realmente o futebol feminino existe e é bonito. Porque antigamente havia aquele preconceito da mulher jogar futebol. Hoje em dia acabou esse preconceito. E graças a Deus que estas meninas e todo o trabalho que foi feito pela Federação e pelas associações e pelos clubes fez com que as pessoas tivessem uma ideia diferente daquilo que é o futebol para as mulheres. E era só uma palavra de apreço para com os pais que realmente apoiam as filhas e fazem o esforço de fazer muitos quilómetros para apoiar as suas filhas, porque de facto só assim é que a modalidade pode continuar a crescer. Sim. Ainda ontem a Diana falava precisamente disso, do apoio que tem incondicional dos pais. João, de facto a evolução é incrível. Vimos ali duas gerações absolutamente distintas, a Edith e a Carla, e depois também a Andréa Jacinto e a Kika Nazaré. Kika, nomeada para Golden Girl, era algo que também, mais uma vez, podia estar muito longínquo nos nossos pensamentos, mas a verdade é que está a acontecer, e todas elas estão a abrir caminho para que outras também possam ter esse sucesso. Sim, primeiro boa noite. Depois de dar os parabéns aqui à Mónica, antes de responder à tua pergunta, também está interligado. Eu lembro de ver a Mónica, não sei se ela se recorda, mas na altura, quando estudámos em Rio Maior, no primeiro ano, isto não me surpreende, este feito e esta perseverança da Mónica, na altura, quando ela era estudante. Eu não usava fato ainda. Eu não usava fato. Não, fato eu não tinha este. E não dava confiança a muita gente. Não tinha este estilo clássico. Eu não sei se ela se lembra porque ela não falava com ninguém. Ela não, mas eu recordo-me perfeitamente, agora fora de brincadeira, recordo-me perfeitamente e queria dar este reconhecimento, porque já na altura era um curso. Eu, antes de ir para a Faculdade de Universidade Humana, estive em Rio Maior e era um curso frequentado maioritariamente por rapazes, por homens. Ou seja, era um curso técnico de futebol, de desporto, treino esportivo. E a Mónica era uma das poucas. E na altura, a Mónica nunca se mostrou muito zangada com isso, ou muito... Estava focada. Distinta por isso. Era uma aluna como as outras e para nós era igual também. E ela sempre mostrou muita perseverança. E eu acho que hoje estou a vê-la aqui passado uns aninhos, já foram para aí uns 4 ou 5 anos de diferença. Exato. Com alguns anos de diferença, de distância, eu fico muito contente de ver a Mónica hoje atingir o que atingiu, ter ajudado a nossa federação, a nossa seleção e o nosso país e estas raparigas a chegar onde chegaram. E estou confiante e estou otimista que mais virá. Espero que sim. Porque, de facto, eu acho que é isto que marca. O António falou nisso e o Paulo deu esse reforço. Eu acho que a paixão é tudo. Eu acho que não há nada sem paixão. Não nos podemos esquecer que este feito, ou que, pelo menos que este marco histórico, não é resultado de nada imposto. Nada foi imposto, ninguém obrigou as raparigas a jogar futebol, ninguém as obrigou a ver futebol feminino. Eu acho que isto é o resultado de muita paixão. E essa paixão, obviamente, que é o primeiro catalisador para as coisas funcionarem. Depois a evolução é gigante. Eu acho que nós já demos provas mais do que suficientes no nosso país, onde nós nos metemos, onde metemos a cabeça pela causa, nós conseguimos ter feitos. Esta federação já mostrou isso também noutras áreas, noutras modalidades, e eu acho que o futebol feminino vem para ficar e para evoluir e para se afirmar a nível europeu. E depois também só aqui uma nota. Eu acho que o brilhante... Eu já falei nisto no programa desta semana, mas eu queria dar esta nota que eu acho que é importante. O futebol, este é o jogo das raparigas. Não tem que haver comparações com o jogo dos homens. E depois, se partimos deste princípio, se calhar vai ser mais fácil recrutar jovens nas escolas, raparigas que queiram jogar futebol feminino, do que propriamente estar sempre constantemente a comparar com os homens, que acho que é uma injustiça. Uhum. É o jogo delas, é o jogo particularmente de algumas que vamos ver agora, numas fotografias que a Mónica partilhou depois desta conquista, que é esse apuramento para a fase final do Mundial, porque estamos aqui a olhar para algumas que começaram este percurso consigo, não é? Sim, estamos a falar antes de 2012, são meninas que jogaram com a Carla e com a Edith e, portanto, foram as que chegaram até agora. Houve mais, eu tinha dito que havia mais, com muito talento, mas foram estas que chegaram cá. E estas fizeram um percurso todo, se calhar mais difícil,
e não só na vida profissional ou na vida desportiva, mas também na vida pessoal delas próprias, foram as primeiras a quebrar estas barreiras, até do ponto de vista emocional e do ponto de vista pessoal, familiar, e que depois receberam tão bem as outras com os mesmos valores, com os mesmos princípios, que lhes foram não impostos, mas reeducados pelas estruturas técnicas nacionais com quem foram partilhando, com quem foram convivendo, porque não podemos esquecer que todas elas tiveram pessoas muito importantes durante toda a sua adolescência, enquanto estiveram connosco, pessoas com muito valor e que lhes transmitiram sempre estas crenças, estes valores, estes princípios, e depois elas muito bem passaram às gerações seguintes, que lhes foram aparecendo, que se foram mantendo, e depois culminou tudo num todo que é fantástico, com o mérito dos treinadores, com o trabalho também de excelência e de qualidade, que acrescentou mais capacidade de sucesso a esta equipa. E na altura eu tinha-me lembrado que elas mereciam uma referência, porque deram muitas dores de cabeça. Deram muitas dores de cabeça. Por todas as razões, elas sabem disso, mas valeu a pena. Valeu a pena por tudo, porque elas agora, mais do que ninguém, elas estão muito orgulhosas de todo o processo que fizeram, de todo o caminho que atravessaram para poder chegar aqui. E agora? Estamos quase a terminar, mas a verdade é que já atingimos um recorde de federadas, mas queremos mais. O que é que ainda falta? Ainda falta aumentar. Falta muito trabalho. Estamos aqui a falar, mas é importante salientar que ainda falta muito trabalho. Há uma base que tem que ser maior, há uma base que tem que ser mais sustentada, para termos mais meninas a praticar, mais qualidade no futuro, mais árbitras, mais dirigentes, mais diretoras, mais administrativas, mais mulheres envolvidas nesta modalidade em diferentes áreas. Exato. Porque se não são jogadoras, ou se podem ser jogadoras, mais tarde podem vir a ser maiores referências e outras referências em determinadas áreas. E a paixão que muito elas trazem com elas, que trazem conectadas, podem nos ajudar a crescer ainda mais. Portanto, foi um plano estratégico que resultou muito bem, começou em 2015 com a ajuda da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, ainda bem que falou, porque foram eles que nos ajudaram, o primeiro plano estratégico para o futebol feminino, que bateu em todos os pontos certos, e este foi o último de culminar de uma grande fase final, de uma qualificação para a fase final, mas há aí outro plano estratégico a chegar agora, para 2030. E este plano estratégico tem um objetivo muito claro: passar a 70 mil praticantes em 2030 a jogar futebol e futsal. E este é um desafio muito grande, é um desafio do qual acreditamos que é possível, mas há muito trabalho, há muita gente envolvida, terá que haver muito mais um processo de desenvolvimento e de investimento das próprias associações e dos clubes. A Federação vai ajudar e vai fazer o que pode para chegarmos lá. Por isso, estamos crentes que, como estivemos para outros projetos de desenvolvimento, estamos crentes que vamos conseguir. E vai ser sempre a subir, é isso tudo que também nós desejamos. Fica já aqui combinado uma nova conversa com mais tempo. Em 2030? Mónica. Não sei se não diga 2030. Ali pela altura do Mundial. Também não falta assim tanto tempo. Quando quiserem. Nova Zelândia fazer Eu tinha outra missão, que era tentar sentar-me aqui antes do nosso mandato terminar, portanto já me sentei. Já aconteceu. Mas vamos ter ainda mais tempo para falar, porque eu acho que temos que continuar a abrir mentalidades e alargar horizontes das pessoas que nos veem todos os dias, todas as noites. Portanto, esperamos inclusivamente escrever uma nova página e ter aqui mais um episódio deste nosso documentário depois do Campeonato do Mundo, mas ainda antes, a Mónica volta. Obrigada. Obrigada eu. E parabéns mais uma vez. A todos. Parabéns a vocês todos, que nos também elogiam todos os dias e que nos acompanham na Liga BPI, portanto todo o nosso sucesso. Obrigada a todos por este acompanhamento. É justo. É justo, é porque merecem, é porque trabalham para isso. Obrigada. Quanto a vocês, é um até já. Voltamos às 11 e já sabe, contamos consigo para a segunda edição do Futebol Total. Até já.